Rede Tucum é uma articulação de 15 grupos comunitários e comunidades de pescadores, indígenas, assentamentos rurais, que estão situados na costa do Nordeste, na região Nordeste do Brasil, no estado do Ceará. Esse é o mapa da costa, então, do Ceará. Para debater o turismo comunitário, apresentamos 3 pressupostos. O primeiro diz respeito à capacidade da organização da comunidade local para garantir sua autonomia frente ao trade, aos operadores, aos visitantes e também frente ao próprio governo. Como que a organização local tem capacidade crítica suficiente para planejar as suas atividades. E o segundo ponto diz respeito à crítica ao modelo de desenvolvimento atual, que está baseado em perspectivas insustentáveis de consumo, de degradação ambiental, de poluição, de exploração das pessoas, privatização dos meios ambientais. E, por terceiro, o direito de acesso aos seus territórios. As populações tradicionais no Brasil estão bastante ameaçadas em seus territórios por grupos transnacionais que privatizam para exploração de turismo convencional. Então, em Brasil, é necessário garantir o território dos indígenas, dos pescadores, para que eles possam organizar sua proposta de turismo. E são ambientes extremamente bem conservados, aonde estão essas populações que são extrativistas, que pescam, que organizam a agricultura de subsistência, agricultura orgânica, em ambientes frágeis e extremamente lindos. Esse é o mapa da costa do meu estado, completamente impactado com os grandes projetos governamentais. Teremos projetos de campos de golfes, turismo, de criação de camarão em cativeiro, carcinicultura, área portuária, parques de usinas eólicas, entendes? Energias eólicas? Bom. Todos esses projetos estão situados nos territórios das populações tradicionais. Então, essas populações estão extremamente ameaçadas. Porém, nos anos 70, iniciamos os impactos dessa atividade no Brasil, principalmente na região Nordeste. E passamos a monitorar essas políticas e depois organizar as comunidades para que elas pudessem também pensar outro modelo de fazer turismo. E as populações se organizaram, se articularam e lutaram durante todos esses anos para permanecer em seus territórios. E construímos esse entendimento. Para nós, o turismo comunitário é aquele no qual as populações locais possuem o controle efetivo sobre o seu desenvolvimento e gestão. Está baseado na gestão comunitária ou familiar das infraestruturas e serviços turísticos, no respeito ao meio ambiente, na valorização da cultura e na economia solidária. Viajar pela Rede Tucum é uma oportunidade de visitar ambientes preservados, conhecer os modos de vida das comunidades tradicionais, suas histórias, apoiar suas lutas. Viva essa experiência. Então, aqui é uma tapioca sendo oferecida por Dona Menta, uma senhora da comunidade Tatajuba. Para nós, o turismo comunitário dialoga com princípios éticos e políticos que orientam e fortalecem as relações solidárias entre homens e mulheres, construtores de uma sociedade comprometida com a sustentabilidade em seus aspectos socioculturais, ambientais, políticos e econômicos.
E aqui eu vou apresentar para vocês algumas dessas atividades tradicionais. Aqui é a dança do Torém, que é uma dança indígena da comunidade Tapeba. E eu vou passando, porque você vai nessa rede Tucum poder se hospedar em pousadas, pique-chalés simples, mas bastante acolhedores, bastante organizados, com uma alimentação natural produzida nos próprios quintais das famílias, sem agrotóxico, e praticar esportes radicais, trilhas. São os princípios que nos orientam. Temos uma carta de princípio para todos os membros da rede, comprometidos com essa prática e com esse discurso. E quero apresentar as nossas estratégias e desafios. É necessário oferecer uma formação para os trabalhadores e trabalhadoras desses serviços turísticos, formação técnica e formação política, para que elas compreendam a dimensão da atividade em que estão engajadas. É necessário que essas populações tenham infraestrutura básica, bastante para si e depois para os visitantes. Temos uma fragilidade de atender as necessidades das famílias no interior do estado. Não tem estrada, não tem comunicação, não tem energia elétrica. Então, as comunidades necessitam conquistar políticas públicas básicas para viver em suas comunidades. Depois, então, pensamos em como estruturar os serviços e os equipamentos. Construímos uma estratégia de marketing e promoção desses serviços a partir de um website, a partir de materiais promocionais. Eu trouxe alguns, depois eu posso circular. E é por onde os visitantes chegam até as comunidades. Temos um debate, e por isso a importância de estarmos aqui com os operadores de viagem. Esse é um grande desafio para as comunidades compreenderem essa relação comercial, solidária e justa com os operadores de viagem. E entendemos que é necessário que haja uma articulação das várias experiências, tanto no Brasil como fora do Brasil, na América Latina, para que essas experiências se fortaleçam, assim como estamos aqui agora. Essa é um pouco a estrutura da Rede Tucum. Teremos uma assembleia anual, 15 grupos, e tem uma estrutura intermediária, que é uma coordenação colegiada com um membro de cada comunidade e mais as entidades de apoio, uma coordenação executiva e uma secretaria executiva, que coordena um pouco as demandas de roteiros, comercialização e comunicação. E como que nós fortalecemos e ampliamos essa proposta com outras comunidades, outros parceiros? Nós sugerimos metodologicamente que haja um diagnóstico rápido participativo que a própria comunidade faz para estudar as suas necessidades e também fazer o seu planejamento estratégico. Depois tem o planejamento estratégico, a formação dos grupos de serviços e temos uma carta de princípios, que é um caderno de normas, que lá contém o código de conduta do trabalhador, o código de conduta do visitante, e assim, de certa forma, podemos ter uma linearidade, ter uma relação mais linear entre todos os membros da rede. Nós temos, então, alguns dados. 12 comunidades com serviços estruturados de alimentação, passeios e trilhas, 9 comunidades com estrutura de hospedagem. Temos, hoje, 3.000 visitantes por ano nessas comunidades e 300 pessoas diretamente envolvidas. Temos, indiretamente, 1.000 pessoas na relação com esses serviços e esses equipamentos. E aí, um pouco, nosso povo. E muita... Aqui é uma representação da coordenação da rede Tucum, que monitora e
articula os vários processos que a rede vai demandando. Em 2009, a Rede Tucum recebeu um Prêmio Internacional de Turismo Sustentável de Berlim, o Prêmio Tudu. E no Brasil, no ano de 2011, o turismo comunitário é uma tecnologia social reconhecida. Então, é uma tecnologia que pode ser replicada por qualquer grupo, qualquer comunidade, assim o queiram. E aqui o contato que nós deixamos para que vocês um dia possam vir nos visitar e viver a experiência do turismo comunitário. Então, estou à disposição para depois debatermos.